Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ajudar a diferenciar uma úlcera venosa, uma ferida venosa de uma ferida arterial. Uma lesão venosa, ela tem características muito diferentes de lesões arteriais. Mas nesses 10 anos de formado aí, especialmente nos últimos anos, eu tenho percebido uma certa dificuldade em diferenciar, em perceber quando eu estou diante de uma lesão venosa ou quando eu estou diante de uma lesão arterial. E por que eu digo isso? Porque para diferenciar e muitas vezes para continuar a investigação dessas feridas, né, o que está por trás disso, especialmente como tratar, né, como conduzir a partir dali, a gente precisa de exames de imagem como ultrassonografia, né? E aí eu posso solicitar tanto um Doppler arterial quanto um Doppler venoso para continuar essa investigação. E é muito comum que ao solicitar um desses exames eles estejam trocados ou muitos solicitem ambos os exames porque não sabem exatamente se estão diante de uma ferida, né, de uma lesão arterial ou de uma lesão venosa. Então vou te mostrar algumas coisas aqui e a partir daqui você vai conseguir perceber com muito mais facilidade se você está diante de um dos dois tipos de ferida. Beleza? Estou na tela aí, editor? Vamos lá. Você está vendo uma ferida aqui, né, próxima da região do maléolo, né, do maléolo medial de um paciente. Essa topografia, só para começar, é uma topografia muito clássica, muito comum de uma úlcera venosa. E essa lesão venosa, ela tem essa característica, ela tem esse aspecto ulcerado, beleza? Ele tem, e assim, não importa exatamente, vou mostrar outras imagens aqui, mas não importa exatamente o tamanho dessa úlcera, mas tem esse aspecto ulcerado, com as bordas um pouco elevadas, né? Com essa exposição aqui de planos mais profundos. Nesse caso aqui, você observa que não tem uma flogose, que não tem hiperemia no entorno, pode acontecer desse modo, ou seja, é uma ferida limpa, uma ferida bem cuidada, excelente. E para confrontar esse tipo, quando eu estou diante de uma lesão na perna, eu consigo, para confrontar esse tipo de informação aqui, que é o aspecto próprio da ferida, eu preciso avaliar o paciente como um todo ali, especialmente os membros inferiores desse paciente. Você consegue perceber nessa imagem, por exemplo, inúmeras teleangiectasias ali, inúmeras veias varicosas ali de fino calibre, né? É muito comum, quando eu estou diante de uma úlcera venosa, esse paciente ele precisa ter uma doença venosa, né? Ou uma insuficiência venosa crônica por trás dessa úlcera, né? A úlcera venosa aqui para a gente é o último estágio de uma insuficiência venosa crônica, ou seja, um paciente que, né, há muitos anos teve ali talvez manifestações de varizes ali de fino calibre e começaram a aparecer telangiectasias e varizes de calibre mais grosso, edema das pernas, eventualmente manchas, né, feridas, né, dermatite ócrea ali do joelho para baixo, essa topografia muito clássica, né, especialmente próximas ao maléolo, até que em determinado momento eu tenho o aparecimento dessas feridas. Isso pode nunca acontecer, né? Claro, diante de uma insuficiência venosa crônica isso pode nunca acontecer. Isso pode demorar alguns anos ou muitos anos, né? Pode ser uma coisa mais comum você identificar isso em pacientes idosos, tá? Apesar de que não é impossível você identificar isso num paciente de 40, 50 anos, por exemplo, vai depender da evolução da doença, tá? Outro detalhe aqui, vamos lá, vamos para uma próxima imagem, né? Você percebe que já é uma ferida um pouco menor, que tem as bordas irregulares, mas tem um aspecto ulcerado e tem uma hiperemia já no entorno, tá? Você percebe fibrina aí nessa ferida, mas sempre nessa mesma topografia, né? Sempre ali em maléolo medial. Outra imagem aqui, você já está vendo uma úlcera, né, maior, com mais fibrina, né? Você está vendo ali um acometimento de planos profundos e tem uma flogose, tem uma hiperemia mais importante ali no entorno e você percebe também uma espécie de uma mancha, né, de uma dermatite ócrea que provavelmente precedeu, né, é o mais comum que aconteça, precedeu o aparecimento dessa úlcera. Então, se você observar aqui na paciente, você tem uma diferença aqui de coloração da pele da própria paciente, que tem um tom um pouco mais claro, para o entorno da ferida, que tem uma tonalidade um pouco mais escura, né? Isso possivelmente é de uma dermatite, de uma lesão pregressa ao aparecimento de uma úlcera,
naturalmente consequente uma insuficiência venosa crônica, tá? Vamos ver se tem mais uma aqui. Aqui a gente tem uma úlcera bem maior, talvez um pouco mais superficial, mas bem maior, e com um aspecto bem inflamado, né? Um aspecto inflamatório, de fato, uma hiperemia intensa no entorno. Você percebe que há uma transição muito clara entre a pele saudável, ali no terço médio da perna esquerda do paciente, para uma lesão ali, uma lesão grande, com uma úlcera no seu centro, e uma úlcera também grande. Tá? Inclusive, essa úlcera, que via de regra ela vai estar localizada nessa mesma topografia, você observa que todas essas imagens são imagens próximas ao maléolo medial do paciente, mas que podem, né, tomar uma proporção muito maior, que podem envolver toda a circunferência da perna do paciente e podem se projetar, inclusive, cranialmente ali em direção ao joelho, né? Difícil passar do joelho, eu nunca vi, tá? Mas ali até terço médio, né, independente do tamanho, até terço médio da perna, é assim que a doença vai se apresentar. Então, um paciente com doença venosa, com insuficiência venosa crônica, que já tem estigma de doença venosa crônica, tem história de doença venosa crônica, uma história arrastada, uma história de anos, que apareceu uma ferida, e quando esse paciente chegar até você, pode ser uma ferida pequena, pode ser já uma ferida grande, pode ser uma ferida bem cuidada, ou pode ser uma ferida, né, mal cuidada, uma ferida ali infectada, inclusive, com secreção, com odor fétido. É comum que tenha uma secreção serosa nesse tipo de ferida, quando ela é bem cuidada. Pode ser uma secreção com secreção purulenta e tal, e odor fétido, e mal cuidada, e com flogose. E aí, se estiver diante de uma situação como essa, né, antibiótico terapia, etc. Mas se estiver bem cuidada, a ferida não tem necessidade de começar tratamentos para uma doença aguda. É uma doença crônica que precisa tem inúmeras formas de tratar aqui, mas o que eu quero dizer é que a partir daqui a investigação se dará através de um Doppler venoso do membro inferior. Tá? O Doppler venoso do membro inferior. Tá? É assim que você deve prosseguir. Se você indicar um exame de imagem, se a paciente não tiver feito, será um Doppler venoso. Essa diferenciação é importante porque são doenças completamente diferentes. Aqui eu tenho uma paciente que tem dificuldade de retornar o sangue do pé em direção ao coração, em direção à mediastina, beleza? Então esse sangue ele não tem dificuldade de chegar, ele tem dificuldade de voltar, ele tem dificuldade de subir. Portanto, os tratamentos, inclusive, são opostos, são inversos. Essa paciente aqui, eu quero uma paciente com o membro elevado o tempo todo, de modo que o sangue retorne com mais facilidade por conta da gravidade. Eu levanto a perna, a gravidade ajuda o retorno venoso. Simples assim, você já estudou isso, você sabe disso, tá? Agora, como que eu faço para diferenciar de uma lesão arterial? Né? Para não ter dúvida, você vai pensar, se você não sabe, você vai falar, nossa, é muito simples isso, né, meu Deus? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, localização. Tá? As doenças de caráter arterial, as feridas, as lesões tróficas, né, que são consequentes de uma doença arterial dos membros inferiores, elas podem até estar localizadas no próximo do maléolo por pura coincidência, mas o mais comum é que essa lesão seja nas extremidades, e aqui especialmente nos pododáctilos, beleza? Nas extremidades dos membros inferiores. Aqui você está vendo uma doença no calcânio, tá? Mas olha a diferença gritante que existe de uma ferida para outra. Essa aqui não tem aspecto ulcerado e ela tem um aspecto necrótico, inclusive. E a necrose ela é típica de um acometimento, de um comprometimento arterial. Por qual razão? Porque aqui, diferente do problema venoso, que é um problema de retorno do sangue, né, um problema da veia, né, do retorno do sangue, aqui é um problema de ordem arterial, ou seja, é a dificuldade de chegar o sangue do coração até algum lugar, especificamente nesse caso, até o membro inferior, até os pés do paciente. Então é comum que eu tenha esse aspecto necrótico, é comum que eu tenha um aspecto seco, a menos que haja gangrena no local, então é uma lesão necrótica, é uma lesão seca, extremidade, e o mais comum é que não esteja localizada em topografia de maléolo, tá? Como nesse caso aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Tá acometendo pododáctilos, e pode ser num dedo só, pode ser em mais de um dedo, em todos os dedos, pode ser em todo o pé, tá? Pode ser acometendo todo o pé.
Mas eu observo esse mesmo padrão, necrose se formando, porque o sangue não chega. Né? Mais um exemplo aqui para você. Ó, aqui você já tem um aspecto não tão seco ali no dorso do pé. Observa que tem um aspecto, uma certa umidade ali, porque é uma ferida que está evoluindo para gangrena, tá? Mas você tem um padrão necrótico distante de maléolo, tá? Nas extremidades do membro inferior, como eu falei para você, pode acometer só o dedo, só a extremidade do dedo, a falange mais distal ou todo o pé, tá? Não tem problema. E aí entra uma história muito diferente da doença venosa, que é um paciente que, via de regra, fumou muito tempo, fuma até hoje, ou fumou a vida inteira. Né? Pode ser que o paciente já parou ou não, mas é um paciente que tem um histórico de tabagismo normalmente presente. Porque tabagismo é um fator de risco clássico para doenças arteriais, seja no membro inferior, seja do coração, seja da cabeça, seja do abdômen, do tórax, em qualquer topografia. O tabagismo, né, o sedentarismo também, etc. Eles têm um papel fundamental, um papel muito relevante, e a maior parte desses pacientes serão tabagistas na formação de aterosclerose, de estenose grave, estenose crítica e oclusão de artérias de membro inferior, e daí eu tenho uma doença arterial oclusiva periférica, que é a famosa DAOP, ou seja, eu tenho uma doença arterial. Isso está dentro da história desse paciente. É um paciente que, se você perguntar para ele, é um paciente que normalmente é um paciente que é claudicante intermitente ou que já claudicou em determinado momento. O que significa isso? É um paciente que, quando ia andar na rua, seja para ir até a esquina, seja para percorrer uma distância um pouco maior, é um paciente que apresentava uma dor tipo queimação na região da panturrilha, associada ao movimento, né, associado a percorrer uma certa distância, e quando esse paciente ele para de caminhar e senta, essa dor melhora. Por quê? Quando o paciente vai andar, existe uma demanda maior de sangue para a musculatura da perna, o sangue tem dificuldade de chegar porque tem uma oclusão, porque tem uma estenose grave, e esse paciente ele começa a sentir essa dor tipo queimação, é o músculo sofrendo sem sangue ou com pouco sangue. Beleza? Paciente padrão claudicante, então, tabagista, que claudica ou já claudicou, que muitas vezes tem doença arterial em outras partes do corpo, ou seja, já infartou, já teve um AVC, né? Tem uma doença arterial em qualquer parte do corpo que seja. E é um paciente que, durante o exame físico, o que você vai observar? A ausência de pulso. A ausência de pulsos distais, né, pedioso, por exemplo, de tibial posterior, a ausência de pulso, né, poplíteo, ou inclusive a ausência de pulso femoral. Tá? Isso significa que não está chegando sangue. Mais um sinal clínico para corroborar essa possibilidade de uma lesão arterial. Né? E outras características, você pode observar uma pele ali na perna, do joelho para baixo, uma pele mais brilhosa, né, com rarefação de pelos ali naquela região, tudo isso fala a favor de doença arterial. Beleza? E aí, as lesões têm esse mesmo padrão, esse padrão necrótico de extremidade, que podem ser pequenas ou grandes. Aí a gente está falando de uma lesão trófica. Nem todo paciente com doença arterial, naturalmente, terá uma lesão trófica, mas a partir de uma lesão como essa, eu preciso levantar a possibilidade e investigar essa possibilidade de doença arterial dos membros inferiores nesse paciente. Beleza? Então, desse modo, agora, buscando prosseguir uma investigação, eu sei que esse paciente não precisa de um Doppler venoso do membro inferior, mas sim um Doppler arterial do membro inferior ou dos membros inferiores ou qualquer outro exame, no sentido de investigar o nível, a topografia, a gravidade dessa doença e, inclusive, programar uma possível abordagem cirúrgica para esse paciente, que seja uma cirurgia de revascularização, por exemplo, né? Colocação de stent, balonamento, uma angioplastia da perna, ou uma cirurgia convencional, uma ponte convencional, um bypass. Tá? E diante disso, agora você consegue olhar e dizer, poxa, elas são muito diferentes. E observe que a natureza do tratamento é muito diferente, inclusive o tratamento clínico é muito diferente. Né? O tratamento clínico desses pacientes é muito diferente. Aqui, eu não quero que esse paciente eleve o membro, seria um erro muito grande elevar o membro. Por quê?
Porque minha preocupação é chegar o sangue até o pé desse paciente. Se eu elevo o membro, a gravidade ela joga contra mim, ela joga contra o paciente. Então esse paciente é um paciente que precisa estar com o membro para baixo, pendendo, pendular, o contrário de uma doença venosa, né? Não adianta aqui, por exemplo, eu indicar uma amputação nesse paciente. Por quê? Porque não chega sangue para cicatrizar essa cirurgia, essa amputação. Então isso tudo tem que estar dentro do meu raciocínio. Ah, Igor, e como faz para diferenciar de um pé diabético? Qualquer tipo de ferida num pé onde o paciente é diabético, em algum grau eu estou diante de um pé diabético, né? Porque o diabetes ele vai ser um componente complicador diante de uma lesão como essa, uma lesão arterial, mas pior ainda, porque eu tenho uma doença da artéria, das artérias principais ali da perna, e eu tenho uma doença da microvasculatura. Então, a cicatrização desse paciente está ainda mais comprometida. Bom, se eu tenho uma doença venosa, do mesmo modo, abrir uma úlcera e o paciente é diabético, tem um comprometimento também da microvasculatura, eu tenho um comprometimento da cicatrização, então, pior ainda. Tem um paciente com mal perfurante plantar, um paciente que apresentou uma lesão ali, o paciente não sentiu. Bom, estou diante de um pé diabético, pode infectar. Então, o diabetes aqui, independente do tipo de ferida, do tipo de lesão aqui, ele será um fator complicador, beleza? Então, uma outra aula sobre mal perfurante plantar aqui, beleza? Mas a ideia aqui é que você consiga perceber e fazer essa diferenciação entre esses dois tipos de ferida, e a partir de agora eu tenho certeza que você vai, nossa, muito simples, né? São muito diferentes realmente umas das outras. Portanto, se você gostou deste vídeo, deixa o seu like aqui, ativa as notificações, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.